Olá, sejam bem-vindos à 20ª entrevista do nosso canal M&A Expert. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Eu sou Leonardo Grisotto e hoje eu vou conversar com o Luiz Peno. Ele é sócio-diretor da Artica Investimentos, especialista em finanças corporativas e private equity. Fique ligado nessa super entrevista. Seja bem-vindo, Luiz, ao nosso programa M&A Expert. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, Leonardo, e parabéns pelo excelente trabalho que você faz com seus vídeos. Bacana. Muito obrigado pela sua presença. Conta pra gente quem é o Luiz Peno e um pouquinho da sua vida pessoal, profissional, pra gente conhecer melhor. Bom, profissionalmente eu sou sócio fundador do Artica, né? Nós somos uma boutique de assessoria financeira. Fundei essa empresa há mais de 10 anos, estou junto com meus sócios desde então. Antes de fundar o Artica, eu trabalhei vários anos numa consultoria chamada McKinsey, uma carreira internacional, fora do Brasil, então morei em Londres, morei em Hong Kong, morei em Nova York, e tive a chance de trabalhar em transações em mais de 30 países. Tá? Comecei minha carreira com M&A no Banco Fator, há quase 2 décadas atrás, um mercado bem diferente. E eu sou formado em administração pela FGV, com mestrado em economia pela London School of Economics. Tá? Do ponto de vista pessoal, eu sou casado com a Juliana, que é médica, tenho 3 filhos pequenos, 6 anos, 4 anos e 2 anos. E como hobbies, eu gosto de ler bastante, tento, quando tenho tempo, jogar squash durante a semana em São Paulo, e gosto de golfe, que eu procuro jogar nos finais de semana quando dá também. Bem, excelente. Diferente os hobbies e bem bacana. Conta um pouquinho pra gente da Artica, investimentos, as operações que você conduz, os movimentos ali dentro. Dá um overview pra gente da sua atuação profissional ali dentro. Tá bom, legal. Aqui na Artica a gente tem 2 áreas, tá? A gente tem assessoria em fusões e aquisições, que é o foco principal da conversa hoje, e uma área de gestão de recursos, né? Que é uma área mais nova. Só vamos dar uma pincelada sobre a parte de gestão e depois a gente fala de M&A. Tá? A gente começou a trabalhar com gestão de recursos, então investimento de recursos em bolsa, em 2013, né? Como um clube de investimento. Toda a equipe do M&A gostava de investir em bolsa, né? E se tem uma coisa que você aprende a fazer quando está fazendo M&A é fazer valuation de empresa, né? A gente gostava de fazer valuation de empresa e investir na bolsa. O difícil é ter tempo para fazer bem feito, né? Então a gente resolveu concentrar os esforços e montou um veículo e falou, todos os investimentos que a gente vai fazer em bolsa são através desse veículo, e a gente começa a deixar uma pessoa da equipe mais dedicada para cuidar disso. Começou ainda nas horas vagas, né? Mas somando esforços, conhecimentos para analisar oportunidades em bolsas e investir. Deu super certo. Então, de 2013 até hoje, a gente entregou um retorno quase 40% ao ano, tá? Mais de 1000% nesse período, mesmo com crise, mesmo com pandemia. E a gente transformou isso num negócio. Então, a gente tem uma equipe separada, é o pessoal que trabalhava com a gente em M&A, mas hoje dedicados full-time, uma gestora, uma empresa separada, com um fundo de investimento em ações. Né? Então, isso é uma coisa que toca, mas é um tema que eu ainda gosto bastante. Né? E em M&A, nós temos uma operação que para boutiques é relativamente grande. A gente tem cerca de 20 profissionais dedicados a fusões e aquisições. Eu acho que é uma das maiores equipes do Brasil em número de pessoas dedicadas, né? E a gente gosta de se posicionar. Nós somos menos corretores de negócio e mais assessores na geração de valor para o empresário, né? Eu costumo dizer que vender um negócio é difícil, mas mais difícil ainda é maximizar o valor para o empresário. E muitas vezes o caminho que ele enxerga não é o melhor para ele, né? Eu vou dar um exemplo de algumas transações que a gente fechou recente, só para ilustrar o tipo de cliente que a gente tem, né? Então, esse ano, a gente fez a venda do 7º maior laboratório de análise clínica do Brasil, que é o São Marcos, com sede lá em Belo Horizonte. A gente vendeu para a DASA, que é o maior grupo do setor. A gente vendeu uma empresa chamada Luandre, que é a maior empresa no Brasil de administração de mão de obra temporária, né?
Eles são os maiores contratadores do Brasil. A gente vendeu para o grupo GPS, que está planejando fazer um IPO. Aí do Paraná, Leonardo, a gente vendeu uma empresa que faz gestão de cartões de benefício para Ticket, Red, a Coppercard. Fizemos algumas aquisições para a Localweb, que fez a IPO recentemente, né? Então, é um pouquinho do perfil de tipo de transação que a gente faz. A gente trabalha muito com empresa familiar, de dono. Tipicamente, a gente trabalha em transações acima de 100 milhões de reais de valor de transação, né? É difícil de falar de faturamento, porque tem empresa de tecnologia que fatura 20 milhões de reais, às vezes vale muito mais do que isso, né? E tem empresas grandes que às vezes, pelo resultado ser baixo, não chegou a valer tanto. E eu acho que uma outra característica nossa é que a gente gosta muito de investir no conhecimento, no desenvolvimento de conhecimento novo na área de M&A. Isso que eu gostei tanto do seu trabalho, a gente, já há vários anos, a gente desenvolve pesquisas e estudos relacionados ao M&A, né? Então, a gente já fez um estudo entrevistando donos de empresa que já foram sócios de fundos de private equity e já acabou a sociedade, para pegar as lições aprendidas por eles, o que deu certo, o que deu errado, o que eles recomendariam com outro empresário que está considerando uma sociedade com fundo, o que eles recomendariam fazer ou não fazer, né? A gente fez isso em conjunto com o Insper e com a Endeavor. A gente já fez estudos sobre M&A em empresas familiares, sobre aquisição de empresas no Brasil, das dificuldades, dos desafios. O mais recente, a gente falou com os gestores de fundos de private equity, para ver o que eles buscam nas empresas que eles investem. A gente fez junto com a BVCAP, que é a Associação Brasileira de Private Equity, né? Então, nós temos uma viés um pouco mais técnico. A gente gosta de estudar a fundo os temas, né? Mas, assim, numa grande pincelada, isso é um pouquinho do Ártica. Sim, show de bola. Até aproveitando esse gancho do lições aprendidas, e alguns casos que você citou, não sei se você pode citar esses casos ou se você tem outros, mas compartilhar com a gente um ou dois casos de sucesso na transação e essas lições aprendidas, né? Compartilhar essas boas práticas de fusões e aquisições com a gente. Não, legal. Eu acho que eu vou contar um caso que eu acho que ilustra bem essa questão de abrir a cabeça para pensar nas alternativas que o M&A traz para o empresário, tá? Perfeito. Em 2014, final de 2014, a gente foi procurado por um empresário de Ribeirão Preto, que ele tinha uma empresa de banco de sangue, né? Então, banco de sangue, quando a gente doa sangue, né? A doação de sangue, obviamente, é uma doação no Brasil, mas tem todo um serviço por trás disso, que é a coleta do sangue, a sorologia, né? Então, ver se tem alguma doença associada, a separação dos hemocomponentes, a logística, a armazenagem fria, por aí vai, que tem que ser feita, tem um custo, então as empresas fazem isso e vendem para os hospitais privados, né? Era uma empresa já das maiores do Brasil, e ele nos procurou porque ele tinha uma sociedade no Nordeste, e ele queria um valuation, porque era meio a meia sociedade no Nordeste específica, né? É um pedaço da operação dele, e eles queriam ou comprar o sócio comprá-lo, né? Eles estavam interessados em desfazer a sociedade. Então, começou assim a nossa conversa com ele. Quando a gente entendeu a dinâmica, e nunca tinha tido uma transação no setor de banco de sangue, pelo menos de relevância, que a gente tivesse conhecimento no Brasil. Quando a gente entendeu um pouco a dinâmica do mercado dele, o contexto, né, do mercado de saúde como um todo mudando, grandes redes hospitalares criando, nós falamos com ele e falou, legal, a gente pode fazer o valuation, pode ajudar naquele negócio, mas já pensou em fazer alguma coisa maior? Ele gostou da ideia, né? E 2 anos depois, então ele nos procurou em setembro de 2014, setembro de 2016, ele tinha comprado o sócio dele, tinha comprado uma outra operação, tinha recebido um aporte de um fundo de private equity e tinha vendido um pedaço da empresa dele em troca de um contrato de exclusividade com o maior operador hospitalar do Brasil, que é a Reddor, né, que trouxe um volume grande para ele. Então, isso foi 2 anos de trabalho, e é legal falar como que está hoje a empresa. Então, hoje, em 2020, a empresa já é 7 vezes maior do que era naquela época,
e provavelmente o maior operador privado do mundo de banco de sangue, né? Porque em outros países isso é operado por entidades sem fins lucrativos. Então é legal porque esse caso eu contei de maneira linear, mas óbvio que teve idas e vindas, a gente tentou num caminho, foi para o outro, mas mostra o potencial de geração de valor para o empresário usando o M&A e pensando o M&A, né? Um outro caso que a gente trabalhou, que eu posso citar, acho que é bem legal, a gente ajudou uma empresa chamada Oncoclínicas, do setor de oncologia, num processo de consolidação pelo Brasil. Então, quando a gente começou, eles eram uma clínica e uma ideia de consolidação. Compramos com eles clínicas pelo Brasil inteiro e hoje é um grupo que vai faturar quase 2 bilhões de reais, né? Então, a gente começou em 2012, hoje está num outro patamar muito maior. Então, assim, cada transação tem as suas histórias, tem suas dificuldades, né? Sim. Nunca é fácil, eu acho que nunca é sempre tem pontos a superar, sempre tem pontos de estresse, principalmente quando você está falando de empresa familiar, que envolve o dono e tudo mais, né? Mas algumas lições que eu gostaria de destacar, eu acho que de boa prática de M&A, é o seguinte: primeiro, o M&A demora e você precisa se preparar para isso. Às vezes existe a ilusão de que você vai resolver em alguns poucos meses. É raro você conseguir fechar uma transação, na nossa experiência, em menos de um ano, tá? Tem casos que levaram vários anos para você conseguir fechar um bom negócio, né? E a preparação é fundamental, principalmente quando a gente fala de empresas familiares, que é o maior número de empresas no Brasil, de longe, né? 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. Muitas vezes elas são tocadas de um jeito que é suficiente para a família, mas que não é suficiente para o M&A, né? Há uns 2 anos atrás, a gente fez a venda de uma empresa que ela tinha tentado fazer uma venda 2 anos antes, né, em outro contexto, com outro assessor, mas acabou sendo inviável. Tinha tantas informalidades, contingências, questões em aberto, que um comprador não se sentia confortável em fazer uma transação, né? Então, sabendo disso, quando os donos nos procuraram, a gente ficou com eles quase que um ano, ajudando eles a preparar a empresa, né? Então, advogados reviram contratos com fornecedores que eles tinham, com clientes, trabalharam para reduzir contingências e passivos, né? Então, eles tiveram depois essa paciência de melhorar a governança, arrumaram a relação entre os sócios. E quando a gente fez o processo de venda, a gente chegou a ter mais de 20 interessados na empresa. Então, num cenário que 2 anos antes não teve ninguém, com a preparação, com a devida arrumação de casa, a gente teve um número bastante alto de interessados. Então, a primeira coisa que eu queria colocar como lição é essa importância de se preparar e saber que vai levar tempo, né? Eu acho que uma outra coisa que a gente vê bastante é que o empresário brasileiro, às vezes ele quer vender a empresa, mas ele não quer vender, ele quer ser vendido. Ele quer que alguém bata na porta dele, ele quer que chegue o comprador ideal, né? E na vida real, para maximizar o valor, não é assim, né? Você não... A analogia que eu faço é, você não vende a sua casa para o primeiro cara que toca a campainha e fala, oi, quer vender a casa? Né? Provavelmente quem está ativo no mercado procurando comprar, às vezes quer fazer um bom negócio, né? Não quer pagar caro. Então, se o empresário quer vender a empresa dele 100%, então o objetivo dele é maximizar o preço, faz sentido buscar quem que é o melhor comprador, né? Tem uma estatística americana, esse é só do setor de tecnologia, tá? Mas acho que ilustra o ponto, que só 12% das transações são fechadas com um comprador que bateu a porta da empresa. Então, nos casos que foram mapeados, onde o processo de venda foi iniciado porque alguém bateu na porta, só 12% das vezes foi fechado com quem bateu na porta. Foi só o início do empresário falou, bom, legal, vou vender, então agora eu vou ver para quem eu vou vender, né? Então, é incomum você vender para quem bateu na porta. A terceira lição que eu acho que é legal, e aí eu estou focando mais com empresa familiar, porque é a maior parte das empresas aqui no Brasil, né? É que aquele negócio da grama do vizinho sempre parece mais verde, né? O empresário sempre escuta que fulano vendeu a empresa por um caminhão de dinheiro, ou outro que comprou muito barato, que fez o melhor negócio do mundo.
E na prática, a gente sabe que às vezes a realidade não é bem assim, né? Então, às vezes tem mecanismos de ajuste de preço futuro, então o cara acha que vai receber um monte de dinheiro, mas não vai receber. Eu digo isso porque às vezes o empresário tem uma expectativa de valor, porque ele escutou alguma coisa de que alguém fez uma transação assim, e não necessariamente é 100% verídico, né? Um exemplo, esse eu não posso abrir detalhes, a gente fez a venda de uma empresa relevante, regional, que os vendedores colocaram, obviamente, um bom dinheiro no bolso. Mas a região, a cidade, quando alguém daquela cidade vem falar comigo, a gente já escutou valores 10 vezes maior do que foi de fato a transação. Então a notícia vai correndo e vai crescendo um pouco. E daí gera uma expectativa do empresário. Então acho que saber setar a expectativa, entender o que é de fato o valor da sua empresa é muito importante. Eu não estou falando para vender barato, mas entender de fato qual é o valor na empresa. E dois outros pontos mais rápidos, mas também importantes. Acho que o motivo mais comum, ou um dos motivos bem comuns para uma venda de empresa familiar, é quando tem alguns alinhamentos entre os sócios, né? Seja uma empresa familiar, a família tem alguns alinhamentos, ou os sócios têm alguma diferença de visão, né? Que é tudo, faz sentido, né? É parte da vida e é bastante comum. Agora, querer que o comprador resolva a diferença ou entre nas discussões, aí acaba deixando dinheiro na mesa. Então, é muito importante que o vendedor esteja bastante alinhado, ou os vendedores da família, e qualquer diferença que tenha seja resolvida a priori, né? Senão, o comprador, se ele for atento, ele consegue usar essas diferentes perspectivas para arbitrar e fazer um bom negócio em cima dos vendedores, né? E por último, é só um recado que acho que remete ao primeiro ponto que eu mencionei, primeiro caso, do empresário olhar o M&A como também oportunidade de aquisição, de gerar valor, de crescer, né? Fala muito de M&A pensando só na venda, mas com uma atual situação de mercado, com taxa de juros baixa e tudo mais, cada vez mais o M&A para aquisição, para crescimento, passa a ser uma alternativa. E às vezes o empresário está cego para essa oportunidade, né? Ele nem contempla e podem ter oportunidades interessantes aí. Então, algumas pinceladas de experiências nossas aí, Leonardo. Não, excelente. Gostei muito desses insights e você tem total razão, né? Nessa provocação. Às vezes o empresário está ali naquela rotina, gostei dessa expressão, né, que você trouxe tá ali, a empresa está boa para gestão familiar, mas quando você coloca sobe a barra para um comprador de um outro nível, de um outro patamar, uma empresa maior, uma multinacional, aqueles padrões são baixos, né? Então essa preparação como fundamental para essa compra, né? E todos esses pontos que você colocou, inclusive esse dado surpreendente, né? Eu nunca tinha visto esse dado do 12%, que aqueles que almejam vender são comprados por aqueles que foram lá ativamente bater a porta, né? O resto é um trabalho de prospecção de um comprador, né? Esse trabalho que você faz. Então, muito bom, são pontos realmente bem interessantes. Do outro lado, casos que não deram certo, né? Casos não terminou a transação, ou sei lá, não faça isso. Você tem algum caso desse para compartilhar com a gente? Sim, legal, legal. Eu acho que até que os casos que, entre aspas, deram errado, é de onde você tira as lições mais marcantes, né? De uma certa maneira. O primeiro, eu acho que só esclarecer que não necessariamente não fechar uma transação é dar errado. Porque, às vezes, é melhor você não fazer do que fazer uma transação ruim, né? Se você vai fazer a venda da empresa, é o negócio da sua vida, muitas vezes é o patrimônio que a família construiu por gerações. É melhor não vender do que vender barato. Às vezes é melhor esperar. Então, é difícil segurar a ansiedade, mas isso é uma reflexão importante, né? Eu vou mencionar uma situação que deu errado, porque eu acho que é importante, que ilustra um pouco a importância de entender o processo de M&A como um todo, né? A gente estava assessorando uma empresa na transação com fundos de private equity, né? E estava tudo indo às mil maravilhas, né? As condições e termos eram bons para os empresários, eles estavam felizes, a empresa estava indo super bem, o fundo super animado, trazendo ideias, trazendo oportunidade de sinergia, de geração de valor, né? Quando que no meio da diligência, os advogados do fundo levantaram um problema legal, jurídico, relativamente importante, que a empresa não tinha contado para a gente.
E daí o fundo ficou inseguro e a transação morreu. Né? E aí foi uma frustração grande, né? Para a gente, para o cliente, para o fundo. Né? E a lição que eu tiro disso, que eu acho que é importante quando dá errado é tirar a lição, é que o empresário precisa entender que a diligência do comprador ela é apenas investigatória. Né? O que vale numa transação, no final do dia, é um contrato de compra e venda, onde o vendedor vai dizer que a empresa é aquela que está sendo vendida e vai declarar tudo que é verdade sobre a empresa. Vamos lá, a empresa não tem nenhuma contingência, não tem passivo passivo, não tem nenhum problema, não tem nada. Se tiver alguma coisa, ele tem que ressaltar. Então, é difícil de você, mesmo que um eventual comprador não identifique alguma coisa na diligência, não quer dizer que isso depois não vai vir à tona e não vai ser descontado do preço, muitas vezes até numa situação muito ruim, né? Porque daí se o comprador já está de posse da empresa, ele tem a faca e queijo na mão para negociar do jeito que ele quer aquela situação específica que não foi identificada na diligência. Então, endereçar as questões mais difíceis que toda empresa tem de antemão é muito importante. Né? Essa é a lição que eu deixo número 1. Eu tenho um pepino na minha empresa, eu tenho um problema, um contato, um problema ambiental. Vamos trabalhar de antemão. Não estou dizendo que você vai no primeiro dia contar para o comprador de todos os problemas da empresa. Não, tem estratégia de como e quando fazer isso. Mas você não pode ser surpreendido com a informação vindo do outro lado. Você tem que saber passar a informação no momento correto, da maneira correta, muitas vezes já com a solução dada. Né? Então, essa é a lição que eu tiro desse de fracasso, ou de caso que deu errado. Né? Eu queria só mencionar outro caso aqui. É meio recorrente esse erro, que é ter pressa para fazer a transação. Né? E isso acaba prejudicando o negócio, porque o vendedor, no caso, que tem pressa, ele acaba tendo que aceitar termos que não são bons. E ele aceita porque ele acha que vai acelerar a transação, e não necessariamente acelera. Né? Então, um caso, é curioso, já faz muitos anos isso, mas a gente ia fazer a assinatura da transação, né? Já estava tudo em tese negociado, cliente de fora de São Paulo, né? A gente fica aqui em São Paulo, veio em comitiva, eram vários acionistas, veio familiar e tudo para assinatura, estava marcado cedinho. O comprador era uma multinacional de fora, então tinha algumas pessoas aqui no Brasil e tinha gente que vinha de fora. Né? E eu falei para eles, olha, legal, querem vir todo mundo, venham, bacana, mas não volta no mesmo dia. Pega um hotel, se prepara para ficar. Esses fechamentos, apesar do contrato estar tudo fechado, até o final, até estar assinado, pode mudar alguma coisa, né? E dito e feito, chegou o legal counsel, né, o assessor, o diretor jurídico da empresa compradora, o voo dele atrasou, perdeu uma conexão, ele chegou no começo da tarde no Brasil. Foi direto para o escritório de advocacia e chegou assim, eu li o contrato aqui no voo e eu tenho só 3 pontos que eu gostaria de mudar. E eram 3 pontos que não eram pequenos da negociação. E o nosso cliente com o voo comprado, precisava sair 6 horas da tarde do escritório, botou uma... Eu falei para eles, o correto era eles cancelarem o voo, dormirem sobre o assunto, né? A gente até tentou argumentar, negociar e tudo mais, e a pressa fosse do comprador, né? Se ele quisesse assinar lá, teria que ser nos termos que a gente tinha negociado, não nos novos termos, né? Mas, como já estava num ambiente tão, assim, oba-oba, a família toda aí, com o voo comprado, eles acabaram aceitando esses novos termos renegociados para fechar o deal, né? Esse é só um exemplo, que foi até curioso e depois, assim, desde então eu insisto agora que nunca conte que o deal vai sair de fato assinado no momento daquele momento da assinatura. Mas fazer coisa com pressa sempre atrapalha, né? A gente tem inúmeros casos de que o cliente na ansiedade aceitou termos que não deveria, achando que ia acelerar a transação, não acelerou. Na pandemia mesmo teve uma situação assim e acabou com termos um pouco piores. Tá? Sim, esse então, é o famoso, a pressa é inimiga da perfeição, né? E ainda mais em deals, em transações desse porte, que você tem muita gente envolvida, você tem muito dinheiro envolvido,
apostar para fazer um negócio dessa forma, né? Esse caso que você contou bem ilustrativo, a gente vê realmente essa pressa, tentar fechar o negócio, colocar o dinheiro. E nesse caso aí que você contou, fiquei até imaginando que o voo já era para ir para férias, né? Já para Bahamas, já para de O tanta pior ansiedade, né? isso é uma coisa que eu sempre falo, não conte com dinheiro na conta. Um caso que aconteceu, não foi comigo, mas eu soube, cara que já tinha comprado imóvel na Europa e teve que desfazer porque a transação miou. Nossa, não, é o cúmulo. E não é muito antigo, não, faz um ano e pouco atrás. Mas esse a gente não estava envolvido. Mas, assim, esse é importante, ter paciência, ter calma e não ter pressa para negociar. Tá, legal. Bacana. Muito bom. Excelentes insights. Vamos agora para o segundo bloco do nosso programa. Muito bem. Então, a ideia aqui no segundo bloco é a gente olhar um pouquinho para o futuro. Luiz, compartilha com a gente a sua visão para os próximos anos para fusões e aquisições. Você falou algumas coisas, mas queria a sua perspectiva, como que o mercado vai se movimentar, o que está acontecendo agora, como é que vai andar fusões e aquisições no Brasil nos próximos anos. Ótimo. Eu sou bastante otimista, tá, com o crescimento de fusões e aquisições no Brasil aqui nos próximos anos. Eu estou mais de 2 décadas nisso, e quando eu comecei, você contava no dedo as transações que ocorriam, né? Então, o mercado já cresceu bastante, mas eu acho que, e a gente vê isso na pandemia, o mercado de M&A continuou forte, né? Abril só deu uma balançada, mas depois retomou. E o que eu devo a isso, né? Primeiro, as empresas de tamanho médio e familiares, que a gente falou um pouquinho já de arrumar a casa, elas estão cada vez mais preparadas, tá? Então, o empresário, ele já entendeu a importância, ou tem entendido cada vez mais, e o maior número de empresários tem tido acesso à informação para isso, então as empresas estão cada vez mais preparadas. Quando eu comecei, 20 anos atrás, era quase que incomprável empresas médias. Você tinha transações de empresas muito grandes, que já eram preparadas e estruturadas, ou empresas pequenas que o cara quase nem fazia diligência, ia lá e comprava porque tinha interesse no nicho específico. Esse middle market, que a gente chama, né, transações de 100 milhões de reais a 1 bilhão de reais, 2 bilhões, não existia. Então, ele já cresceu bastante, mas eu vejo cada vez mais o empresário comprometido em arrumar processos, controles internos, preparar a empresa, governança, talvez até auditar o negócio, evitar práticas não muito ortodoxas de pagamento de impostos. Então, isso tem melhorado. E a gente vê, eu fiz essa comparação já, o número de transações que acontecem no Brasil, de M&A, com o número de transações que acontecem em economias até ligeiramente menores que a do Brasil, como Espanha ou Itália, França e Inglaterra, que são um pouco maiores, e o número de transações registradas no Brasil é bem menor do que nesses países. Então, em termos de economia, a gente é comparável, né? Por alguns critérios, a gente é até maior, né? Número de empresas, por exemplo. Então, eu acho que eu vejo essa melhoria sob a ótica da empresa, e isso tende a favorecer mais fusões e aquisições, né? A gente tem um tema macro, que a queda da taxa de juros no Brasil, e foi uma queda brutal, né, se a gente olhar os 2 últimos anos, tem favorecido também o M&A, porque ele viabiliza o financiamento de transações. Então, antigamente, com a taxa de juros no nível que dava, muitas vezes o custo da dívida era maior que o custo de capital da empresa, não fazia sentido ele comprar a empresa, né? Não fazia sentido ele tomar a dívida, pagar um juros de 20% ao ano, que era o juros efetivo que ele pagaria, para comprar uma empresa. Hoje em dia, com a queda da taxa de juros e com a melhoria das condições das dívidas, né? Então prazos mais longos, estrutura de garantias mais flexíveis, começa a viabilizar também o financiamento para aquisições. Então, isso tende a estimular o mercado, né? E tem um terceiro fator que tem a ver com a queda da taxa de juros também, que é a migração dos recursos dos investidores da renda fixa para a renda variável, né? Então, você vê esse boom de IPOs que está tendo no Brasil. 2020 deve ser um ano recorde, deve passar 2007, tanto em número quanto em volume financeiro girado de IPOs, e 2021 também tende aí nessa linha. E diferente do que a gente viu em 2007, esse é um boom
né, é um volume de recursos que é eminentemente nacional, é dinheiro que está no Brasil financiando IPOs, quando em 2007 era dinheiro estrangeiro investindo no Brasil, né? Então, as empresas captam recursos, o IPO é só um exemplo, né, mas tem private equities investindo também, e grande parte dessa captação de recursos é para crescer através de aquisições, né? Então, duas das transações que a gente fechou esse ano são públicas, a gente assessorou a Local Web nas aquisições, é uma empresa que fez IPO no começo do ano, né? Então, está capitalizada e está investindo em aquisições. Então, isso acaba também estimulando o mercado. Uma outra tendência que eu acho, e aí é menos, então, em termos de volume, os processos vão ficar um pouco mais fáceis, né? A pandemia acelerou isso. A gente fala muito de videoconferência, webinar, de facilitar do trabalho remoto, home office. Para M&A também a gente evoluiu, acho que vários anos durante essa pandemia. A gente fechou a transação quase que totalmente virtual, né? Que desde março até o fechamento não teve nenhuma reunião presencial, foi muito mais eficiente. Antigamente você tinha que fazer, às vezes, reuniões que tinham dezenas de pessoas envolvidas, levavam horas com advogados, com assessores, e muitas vezes tinham que viajar porque a empresa era em outro lugar e tudo mais. E dessa vez foi feito tudo online, inclusive assinatura de contrato de transações de centenas de milhões de reais com um comprador fora do Brasil. Então, eu acho que até o processo de M&A foi favorecido nesse sentido, né? A gente evoluiu, gerou eficiência e acho que isso veio para ficar. Tá? Muito bom, show de bola. A gente realmente está sentindo esse ganho de eficiência, de produtividade em vários segmentos e fusões e aquisições, como você falou, né? É impressionante pensar que hoje você pode assinar um contrato de centenas de milhões de reais, de dólares, com um comprador estrangeiro, e isso ter a validade jurídica e a coisa acontecer de fato, né? Realmente são bons tempos, né? Sim, sim. Desse ponto de vista. Quem nunca participou de uma transação de M&A, né? Antigamente costumava ser, às vezes eram horas assinando documento, que eram tantas páginas, tantos anexos, eram horas mesmo, literalmente numa sala assinando o documento. Agora, com um clique, através do seu e-mail, você fechou a transação. Muito bom, excelente. E para a gente fechar aqui o nosso programa, gostaria que você citasse uma ou duas obras, livros que marcaram a sua carreira ou que mudaram a sua perspectiva. Legal. Acho muito bacana essa pergunta. Eu adoro ler, né? E a gente tem até uma biblioteca corporativa aqui. Kindle, todo mundo tem acesso. A gente está sempre comprando livros mais relacionados ao nosso negócio, tá? Eu vou mencionar 3 livros que eu li recentemente que eu achei bem legal e acho que pode interessar o público, que não são tão falados, né? O primeiro eu vou falar o título em inglês, Never Split the Difference. O autor chama Chris Voss, ele foi o negociador-chefe do FBI em situações de resgate por 20 anos, né? E situações de vida ou morte que você tem que negociar a libertação de reféns ou questões internacionais. E é muito legal, tem em português, até busquei, chama Negocie como se sua vida dependesse disso. Vale a pena porque ele mostra o lado de negociação trazendo emoções. O que existe de teoria de negociação até hoje é muito racional, e ele conta como você lida com as emoções nesse contexto e como você consegue ter uma negociação muito melhor. E aí não estou dizendo negociação de M&A, não, é negociação às vezes com a sua esposa, com o seu filho, é negociação de dia a dia mesmo. Qualquer negociação, né? A gente está o tempo todo negociando. Né? É isso, diariamente você negocia com alguém, com um fornecedor, com um funcionário, com um chefe. É bem interessante, uma leitura fácil, rápida, eu gostei bastante. Tá? Um outro livro um pouco mais nerd, eu diria, mas eu achei fantástico, chama Algorithms to Live By, né? Ou Algoritmos para Viver, também tem em português. O autor é um cientista da computação, que ele pegou tudo que existe de teoria no desenvolvimento de chips de computador, no desenvolvimento de programas de computador, e aplicou para a vida real. Então, por exemplo, ele pega o problema de escolher uma casa para comprar. Quantas casas você deve visitar até você saber que está fazendo a melhor decisão possível, escolhendo a melhor casa? Só para dar um exemplo de um problema da vida real
que ele endereça com essa ciência. É bem legal também, são capítulos curtos com dicas legais do que fazer, usando bastante ciência por trás, né? Ele não entra no detalhe técnico, mas é bem legal. E o último que, como eu gosto de M&A também, mas é o desafio de construir um negócio, né? Como a gente está construindo a Ática, tem um livro bastante interessante de um professor de Harvard, chama What It Takes, Seven Secrets of Success from the World's Greatest Professional Firms. Então, ele estudou as melhores, as mais bem-sucedidas firmas de serviços do mundo. Então, Goldman Sachs em serviços financeiros, Mayo Clinic em saúde, McKinsey e por aí vai. E foi ver que traços comuns essas empresas de professional services têm que diferenciam das outras e que fazem o sucesso dela. É bem interessante para a empresa de serviço, porque é raro você ver esse tipo de assunto, você vê muito mais como gestão de negócios, multinacionais. Um livro bem interessante que eu li alguns anos atrás, que recomendo também, Leonardo. Não, bacana, nossa, gostei muito dessas indicações. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o pessoal poder acessar, conhecer essas obras que você indicou. Muito bem. Bom, queria agradecer demais a sua participação, a sua entrevista aqui, por ter compartilhado um pouquinho do teu conhecimento, da tua experiência com o nosso público. Obrigado, Luiz. Obrigado, Leonardo. Eu que agradeço, foi ótimo. Um grande abraço. E mais uma grande entrevista aqui do nosso canal. Adorei os insights, os ensinamentos do Luiz. Espero que você tenha gostado também. E se gostou, curta, compartilhe, siga o nosso canal. Também acesse o nosso site maexpert.com.br e até a próxima semana na próxima entrevista.